vamos agora para uma das penitências que o Maurício gosta de colocar a si mesmo, né? Seu autofragelo com os animes, que é I am the evil lord of an intergalactic empire, ou alguma coisa assim, ou Ore wa Seikan Koka no Akutoku Ryoshu. Ó, tá ficando bom nisso. Ficando bom nisso. E aqui temos o Lian. Lian, que ele é um cara que foi pro Isekai, e o Isekai dele, na verdade, é o Isekai de Gundam, né? Que é o negócio de Império Galáctico, o poderzinho, o robozinho, e o pipipi, popopó. E, Maurício, por quê, cara? Por quê? Por quê? Porque foi uma experiência. Uma experiência que não teria acontecido se não fosse um acordo com o CRAD. Que a gente falou, a gente tá deixando passar coisa ruim da temporada. Mas ver coisa ruim sozinho é muita penitência. Vamos ver junto? E depois a gente vê coisa boa, que a gente foi ver Hanako. E Legal. realmente tá muito bom. E a gente falou, qual que é a pior coisa dessa temporada que tem potencial pra competir nos piores do ano? Aí o Crad me trouxe essa pérola e a gente foi. E eu queria estar mais errado. Estamos aqui com mais uma obra do mesmo autor de Mob Seca. Com os mesmos trejeitos de Mob Seca. O cara gosta de um mundo de Isekai pseudo-medieval com mecha. Só que com um roteiro mais rebaixado. E uma produção que eu vou deixar as palavras do Crad aqui transcritas pra mim na forma de um sagrado documento de Word, que vão concatenar o sentimento do visual. Depois eu vou pro roteiro. Ótimo. Eu vou ler aqui a cartinha do Crad. A produção de Vilão das Galáxias. Resumidamente, é uma atrocidade. É uma produção capaz de rivalizar com My Sister, My Writer, onde, objetivamente, a melhor coisa desse aspecto era os PNGs arrastando. Me vejo obrigado a dissecar essa desgraça indo pelo começo. Os layouts de ambiente são uma merda, a composição de cenário não faz sentido, é um amálgama de elementos desconexos, uma hora tem um fóssil pendurado na parede, horas as cidades são aglomerados de prédios nas ruas com asfaltos ou um punhado de prédios de banco imobiliário que estão quilômetros de distância conectados por estradas de chão. Uma hora o planeta é uma floresta amazônica ou deserto do Saara, dependendo do take. Assim, ele não consegue decidir. No mesmo conjunto de cenas, um take é o deserto do Saara, outro é a floresta amazônica. É incrível. Isso aqui é um comentário meu. É estupidamente inconsistente em todos os aspectos, e cada take o cenário se morfa de maneiras que é impossível compreender o ambiente. É tudo PNG esticado, torto, nada reto no anime, o cenário chega a fazer curva, na verdade. É muito ruim. Mas se fosse só, estava muito fácil. Muitas vezes eles usam PNG esticados para fazer layout de ambiente. Então, tosco que a Goenks faria isso. Cara, nem a Gonrentes faz isso direito. Eles fazem, mas nem sempre. Ai, ai. Se fosse só isso, estávamos no lucro. E de fato estávamos. Mas não. Só o de effect e trilha sonora de fato são outra desgraça. Que por incrível que pareça, não são estourados, são bem equalizados, sim, só que são porcamente inseridos e porcamente escolhidos. E aqui eu complemento. É uma desgraça pior que a utilização de trilha sonora da primeira temporada de Tate no Yusha. Porque aqui a trilha é ruim. É porcamente colocada nos episódios, com direito a música de ninar em momento dramático. Trilha em looping no meio do episódio de luta no espaço e, pra piorar, sound effect de reality show estadunidense. Aqueles sound effects genérico de TikTok, de história de Sim. suspense. Tudo isso pra agregar o quão porco e falta de orçamento tinha essa merda. Ai, ai. Mas pelo menos não tava estourado o áudio. Pelo menos isso. Com tudo isso, o mínimo esperado é que os personagens sejam muito bem animados. Sendo irônico. É exatamente o que se tem, com direito a incrível anatomia de corpo em Y. Sim, o personagem parecia um Y. Ciclo de caminhadas que... Desculpa.
Mas é real, a gente tava implorando pra ele parar de animar os personagens e só arrastar o PNG, porque os personagens ficavam tão tortos que a gente tava falando, para, volta a arrastar os PNG. Perfeito. Desculpa, Não, tranquilo. desculpa, eu tô lendo a coisa do Crad e eu tô rindo, porque... Ai, ai, que experiência merda. E pior que ele tenta fazer um character design diferente. Não só o rosto genérico com o nariz hipotético. Isso me fala implorar de joelhos para que o querido genérico que Saber face, assim, ele tenta inovar no design dos personagens e fica só cada vez mais derretido. A ponto de a gente não saber se o personagem tem olho. É só uma bola preta, tem um personagem. Sem falar nas tentativas de Eti que criaram um novo conceito. O conceito de Eti patético. Exato. Porque, um adendo, a gente tem um diretor de DXD aqui. Meu Deus. E o personagem objetivamente fala que ele queria viver o Harém ao estilo DXD, com garota pelada, etc, etc, etc. Uhum. E quando você tem as cenas de garota pelada, ou pelo menos de lingerie, ou com menos roupa, é tudo tão patético que eu posso dizer que até o próprio protagonista acha patético. É tudo tão mal animado que a própria proposta do eti, do anime de fazer o harém se torna patética e irrelevante. Ele fracassa na própria premissa. Impressionante. É, voltando com isso, eu honestamente fiquei triste pelo diretor de DXD. A produção tava tão desgraçada que ele não conseguiu fazer eti. A maior das tentativas foi de fazer um mecha sarrando o ar e ainda não terminaram de falar, e ainda não terminou de falar das desgraças. Sim. Sim. A melhor tentativa de eti dele foi um mecha sarrando o ar com os pensamentos do protagonista. É nesse nível. Por incrível que pareça, o CGI dele é bom. Bom é uma palavra forte, ele é razoável. E é uma das melhores coisas desse anime, é o CGI. A única coisa consistente no anime inteiro tava até que razoável o CGI. Por conta disso, acredito que o resto estava tão ruim. Toda a produção estava no CGI, que consumiu todo o orçamento no meio da luta no espaço, a ponto de que quando eles pararam de usar o CGI, a gente começou a implorar, porque as naves estavam todas derretidas e os designs estavam mudando toda hora. O CGI dele é fraco, mas não é horroroso. E, assim, é o mesmo sentimento da gente implorando pra voltar o PNG arrastando, porque pelo menos tinha consistência. E toda a produção está. Que inclusive levou a incríveis cenas que a melhor maneira de descrever é como se fosse uma criança de 6 anos brincando de bonequinhos no espaço. Onde a criança, pra fingir que os bonequinhos estão lutando, fica simplesmente esfregando um bonequinho um no outro, sabe? Duas criancinhas batendo um bonequinho no outro. Uhum. E em um momento arremessa os bonequinhos aleatoriamente pra qualquer canto, porque, ó, venceu a luta. Onde um deles acerta a TV e quebra a tela da TV. Essa descrição específica que acontece. Tá, essa descrição da vida do Craig. Encapsula o que é a cena de luta de robôs. E de fato, é basicamente bonequinhos se batendo e depois indo pra cantos aleatórios. Não vou comentar sobre as cenas de luta com espada. O contorno dos personagens ficam quando tentam fazer coisas com espadas. Você já deve imaginar. Sim, não existe consistência nenhuma. Tudo isso resume que a experiência audiovisual dessa desgraça, uma produção tão ruim que conseguiria facilmente estar no top 3 piores animes desse ano. Trilhão Game que se cuide, você tem um competidor. Dito isso, vamos para roteiro, porque isso é só produção. Uhum. Como descrever um roteiro que eu posso começar descrevendo quanto potencial tem falando do seu roteirista? Roteirista, adivinha de quê? Thunder. Não lembro, cara, de quem que é. Então, vamos pegar coisas legais que ele fez. Mirai Nikki. Ah, Mirai Nikki é bom. Order. Porra. 3GX. Boku no Pico. A gente tá nesse nível de roteiro. Ah, não. Vamos defender o cara direito aqui. Não tem coisa só ruim, não. Tem Baca do Teste. Ele trabalhou em. A maior parte dos roteiros dele foi de Renton, Thunder. Em Stratos 4. Em Full Metal clássico. Pelo menos de script ele tava lá, né?
Mas assim, né? Não vamos dizer que tem coisa pior. Sim, né? Olha, o Audinoa Roteirista de Zero. Big Ai, Order meu também. Deus. Não, pô, peraí. Big Order é gigante. É gigante. Tem que bater em coisa original, tipo Audinoa Zero. Aí dá pra brigar. Sim, é que eu não Aí assisti acho Audinoa justo. Zero. Eu não assisti Audinoa Zero. Ah, que bom. Que bom. Ai, ai. É... E é um roteiro que ele é tão patético que ele não sabe o que ele quer fazer dentro da própria premissa dele. Porque o primeiro episódio não é consistente com o resto da obra. Porque o antagonista, ele é tão patético que chega a ser risível. Porque o primeiro episódio, ele quer fazer toda uma trama de vingança, de olha como o mundo me olha mal, bem incel da vida, bem red pill da vida, porque as mulheres só querem saber dos homens geneticamente superiores e elas são só umas oportunistas que olham para dinheiro, pipipi, popopó, e a vingança que tirou tudo dele, etc, etc, etc. E até o nosso encosto, que a gente apelidou chamar ele assim, que é o cara, o antagonista da obra, esqueci o nome do personagem, tá tentando se aproveitar dele e leva para um outro mundo de fantasia, que também os pais se aproveitam dele e fazem ele assumir uma dívida gigantesca para bancar a vida dos pais na capital do reino. E olha todo esse maniqueísmo, olha como esse cara sofre, olha como o mundo é mal com ele. É esquecido no episódio seguinte em prol de fazer um pseudo slice of life com a vida da robô gostosa dele que ele montou. Em todos os aspectos, ele escolheu cada cantinho, cada peça, cada parte anatômica dele, da robô. Meu Deus. Você já pode imaginar do que eu tô falando. Sim, sim, sim. Só que você pensa, não, pô, diretor de DXD com isso, ele vai abusar no Eti. Praticamente não tem. O protagonista verbaliza e não consegue. O protagonista verbaliza que você quer ser o grande vilão do Império Intergaláctico e no final ele é o prota bonzinho patético. E como que a gente sabe que ele é o prota bonzinho? Porque a gente tem cenas de bar ao melhor estilo log das pessoas conversando sobre a política daquele planeta que ele está administrando. Inclusive virou uma piada recorrente com o Deu e do Crad o quanto de coisa esse anime plageia. Porque tudo parecia plágio de alguma outra coisa. Inclusive o Bardlog, e o Bardlog que tava tão mal produzido que a gente tinha eles tinham tão pouco orçamento para animar as coisas que tinha um bêbado desenhado de fundo que ele ficou quase a temporada inteira lá bêbado, na mesma posição. Ah, pera aí, isso é crível. Isso é true. Você sempre tem o bêbado de estimação do bar. É que. Exceto quando o planeta dele virou uma potência amazônica saárica e tava todo mundo super bem vestido, bar de luxo, sabe? O melhor estilo bar de log. Ok. E Meu tudo Deus. isso numa trama que só vai rodando ao invés em volta de uma premissa de pseudo-chupação do protagonista que não é tão fodão assim, mas que acaba se tornando fodão porque as coisas funcionam pra ele meio que na piada. Então meio que o mundo inteiro tenta sabotar ele, mas ele não percebe isso porque ele é muito burro, se você for parar pra pensar. E no final as coisas dão certo porque sim, e ele é fodão e as pessoas chupam ele. Num um overlord meio bizarro, sabe? Uhum. Só que é tudo tão patético que ele tenta fazer tudo isso. Ele tenta fazer o maniqueísmo e não consegue. Ele tenta fazer o eti e não consegue. Ele tenta fazer a trama de protagonista fodão e só fica patético. Ele tenta fazer a guerra espacial e não funciona. Ele tenta alternar
3, 4 planos ali na trama política do império que ele foi, que tem os piratas, daí tem o coisa dele, daí tem a trama do encosto, que é um caso à parte, porque cada episódio, o encosto que levou ele para aquele mundo, mostra ele é um ser que se alimenta dos sentimentos e de frustrações dos humanos. Então, quanto mais sentimentos negativos, mais ele se alimenta. E daí todo episódio o anime faz questão de mostrar as malignidades que ele está influenciando na humanidade para colher o sofrimento humano. Altas malignidades, Thunder, muitas malignidades. Tipo quebrar o palito do hashi. Ah, E fantástico. ele tenta fazer um over desta cena e alternar. Cara, é ridículo de patético em todos os momentos. Incrível. É... E no final, para coroar a grande framboesa de desgraça, ele ainda tenta nos 45 do segundo tempo, literalmente no último episódio, tratar uma trama de conspiração familiar em segundo plano, um plot do robô se apaixonando e ganhando sentimentos e paixonites proibidas por robôs, que naquele mundo não pode, subverter as 3 leis da robótica, para um final que você fala, tá. Você conseguiu o mérito de ser patético em tudo que você se propôs. Nem pra ser o anime incel de revoltado do cara que tá se vingando do mundo você foi. Porque você foi medíocre. E você não sabia o momento que você estava tentando fazer piada ou não. Você não conseguiu ser o eti. Porque até nas cenas que você tentou fazer eti, você foi patético. O próprio personagem principal tava. Tem momentos por que você ganhava consciência de quão patético estava sendo as cenas de eti que ele estava mostrando. Os seus personagens não conseguem ter objetivo. O seu antagonista é uma piada mal feita de uma sketch que devia ter acabado no primeiro episódio. É Meu assim, Deus. fantástico. Toma meu 0. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns pra vocês sobreviverem pra ver essa porcaria. Meus parabéns.